Mas o que tem acontecido ultimamente é uma coisa que me preocupa. É a desvalorização do sacrifício de Cristo. Jesus se entregou. Existe algo que está acontecendo no meio do povo de Deus, que está desvalorizando o sacrifício de Cristo. De que maneira? Com as suas atitudes. De que maneira? A forma ao qual eles têm pregado o Evangelho. De que maneira vamos desvalorizar o sacrifício de Cristo? Não se importando com o sacrifício de Cristo. Passa-se o tempo com a nossa vida. E na maioria das vezes isso é com quase 100% de chance de estar certo. Nós esquecemos da importância do sacrifício de Cristo. Sabe quando nós vamos lembrar da importância do sacrifício de Cristo? Uma vez por mês. Sabe aonde? Na Santa Ceia do Senhor. Pastor, credo é uma grande realidade. A desvalorização do sacrifício de Jesus. A palavra de Deus, ela vai nos remeter a sempre lembrar da morte de Jesus, até que Ele venha. Não é assim que na Santa Ceia ensina? Vocês vão realizar esse ritual até que eu volte. Estamos celebrando a morte até que Ele venha. Por que eu estou falando sobre a desvalorização do sacrifício de Cristo? Eu tenho olhado ultimamente atitudes de pessoas. Eu estou falando de um contexto geral. No meio do povo de Deus, no contexto geral. Atitudes que não condizem com aquilo que eles professam. E acabam menosprezando aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A palavra de Deus, nesse texto, diz sobre um amor fora do comum. Um amor que não vamos ver em situação nenhuma, humanamente falando. Não vamos conseguir enxergar em filmes, em novelas, em coisa nenhuma, algo parecido com o que Cristo fez na cruz por nós. Amém? Todos os diretores de Hollywood, seja lá de onde for, eles podem tentar inventar algo parecido, mas não vão conseguir chegar nem perto daquilo que Cristo fez na cruz por nós. E, infelizmente, o povo de Deus tem se esquecido dessa importância, daquilo que Ele realizou na cruz. Quando eu falei que foi por você que Ele sofreu lá na cruz. Foi por você que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E te deu direitos à salvação, à restauração da sua vida, a curar a enfermidade que existe na sua vida, na sua família. Ele te deu direitos. Só que devido a esses direitos forem dados para nós, mediante a graça de Cristo, deixamos de valorizar o sacrifício. E eu quero tentar mostrar para você nessa noite a respeito dessa importância. Porque quando falamos que Cristo morreu na cruz, recebeu chicotadas, foi transpassado com uma lança, bateram no rosto dele, espancaram ele. Às vezes fica uma coisa muito superficial. Porque começa a virar uma coisa cotidiana. Ah não, Cristo morreu na cruz por mim. Recebeu 39 chibatadas no meu lugar. Foi transpassado com uma lança no meu lugar. Amém.
O que eu quero conseguir transmitir para você nessa noite é a relevância que isso tem para mim e para você nos dias de hoje. Por quê? A palavra de Deus fala que o nosso Senhor, o nosso Salvador está voltando. E Ele vai voltar para nos buscar. E se não valorizarmos o ato dele na cruz, e menosprezarmos com a nossa vida o sacrifício dele na cruz, tenho uma triste notícia para você. Toma cuidado. Toma cuidado. Abra o olho. A palavra de Deus começa a descrever o sacrifício de Cristo já um pouco antes da sua crucificação. Por gentileza, vai comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículo 34. Marcos 14, 34. Aqui já começa a descrever o início das dores que ele ia passar. Olha que interessante. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Neste exato momento, quando Cristo declara isso, ele está no Getsemane, orando, como de costume, no monte ali, orando a Deus, buscando a Deus como ele sempre fazia. Mas naquela noite existia algo especial, porque era uma noite que antecederia a crucificação. Ele já começou ali a buscar a Deus, e neste momento, diz a palavra dele, que a alma dele estava profundamente triste, até a morte. Eu não vou falar para você levantar a sua mão, mas pensa só comigo, quantos aqui já sofreram, tiveram sofrimentos na alma? Seja por uma desilusão, seja por algo que aconteceu e você ficou muito decepcionado, triste, abatido, e isso começou a te abater. Existe uma doença do século chamada depressão, ao qual está assolando o mundo. Mas não somente o mundo, infelizmente, muitos servos de Deus. A palavra de Deus fala aqui que Jesus chegou num momento muito angustiante de sua alma, porque ele já sabia o que ele iria passar, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Aqui no Evangelho de Marcos não relata, mas eu quero que você vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Você vai ver que aqui é o único lugar que relata este momento, que eu vou falar para você agora. Lucas 22, 44. Amém? Diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aleluia. O nosso Salvador estava sofrendo, e a sua alma estava angustiada até a morte. E diz a palavra de Deus, que somente no Evangelho de Lucas relata isso, que a angústia foi tão grande que ele começou a verter sangue pelos poros.
Eu fui estudar esse relato e realmente é possível acontecer. Em casos extremos, pode acontecer essa situação. É uma doença chamada hematidrose. É algo que acontece que vai romper as veias, que são ligadas perto de uma glândula, que eu não vou lembrar o nome dela agora. E começa a misturar sangue com o suor. Mas isso só acontece em casos extremos. Do quê? De uma fraqueza. E não somente de fraqueza, de um abatimento moral muito grande, de um medo absurdo, de uma angústia fora do comum. As dores já começaram ali. Ele já começou a sofrer ali. E foi por você. Foi por você. Foi por você que ele passou isso. Ele já começou a verter sangue ali. E a palavra de Deus começa a relatar aquele sofrimento de Cristo. E é interessante que no decorrer da história, continua relatando os acontecimentos. E a gente começa a perceber que Cristo ainda ia passar por muita coisa. E aí no Getsemane ele passou isso. Depois ele é levado frente a quem? Ao Sinédrio. Vai comigo em nome de Jesus. Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Versículo 65. Ele já tinha passado uma dor na alma, uma dor terrível em sua alma. E agora ele começa a passar uma outra dor. Olha lá em Marcos 14, 65. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobriam-lhe o rosto, e davam-lhe murros, e diz-lhes: profetiza. Os guardas o tomaram a bofetadas. Cristo começou a ser espancado, a ser humilhado. Começaram a tirar sarro dele. E ele começa a sofrer um espancamento. Davam-lhes murro em seu rosto. Quem já brigou aqui na escola? Pode levantar a mão, Fábio, eu sei. É Adriel, hein? Tamo junto. Você já viu briga de escola? Fica aquela tensão, né? Você cometeu alguma coisa, e aí vem o tal e fala assim, eu vou te pegar lá fora. E você já começa a ficar apreensivo, dependendo do tamanho do cara. Se for maior que você já vai ficar com medo terrível. E quando sai lá fora, acontece aquelas coisas e sai toda aquela lambança toda, né? Alguns amigos tentam entrar e aí vê que tem muita gente a favor do cara, e aí te deixa no lugar sozinho. Aí quando você olha, você está sozinho apanhando de um monte. Já aconteceu isso comigo, tá? Irmão, não é fácil. Agora, você já imaginou chegar alguém em você e começar a dar murros em você, sem você ter feito nada? Sem você ter nada contra a pessoa? Jesus começou a ser espancado. Deram murros nele. E, meus queridos, não é murrinho simples, não. Elião, chega aqui. Você mesmo. Maria, fica tranquila. Fica tranquila. Tá? Segura firme a barriga aí, Elião. Estou brincando. Meus queridos, não foi murrinho. Profetiza aí quem te bateu agora.
Não foi? Nossa, profetiza aí. Sabe aquelas piabinhas que você dá assim? Não foi desse jeito não, meu irmão. Você acha que foi com carinho que os caras bateu em Jesus? Você acha que foi com cuidado? Não, os caras mandavam a mão. E com força. Não foi com carinho, com jeito não, meus queridos. Foi com força, foi com violência. E isso doeu. Por você. Foi pela sua vida que ele sofreu todas essas coisas. Amém. Foi por você. Foi por mim, foi por você que ele sofreu um espancamento. Muito obrigado. Depois eu te acerto. Cadê? Mas foi por você. Foi por você que ele tomou um murro na cara. Foi por você que ele foi humilhado, cuspiram no rosto dele. Já imaginou que humilhação? Você tomar murro sem merecer e ainda cuspir na sua cara sem você merecer. Foi por você. E infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas se esquecem desses detalhes. Que não são detalhes. Não são detalhes. É algo importante que Cristo fez por nós. Foi por você que ele foi espancado. E ali começa a relatar, e após esse espancamento, começa a descrever outras coisas. Além de estar ali, abatido, porque você imagina, ele não dormiu a noite inteira. Você acha que os caras iam deixar ele dormir, Sérgio? Jamais. Você acha que os caras iam chegar lá, não, deita aí, bonitinho, amanhã eu te acordo, porque eu vou levar você para Pilatos, ó, tá aqui um travesseiro gostosinho para você, esse colchão de ar, né, esse colchão de água, que é super macio, vai se moldar ao seu corpo. Não, meus queridos, ele não dormiu. Ele já estava com uma angústia na alma terrível que ele passou. E aquilo causou hematomas nele. Você já bateu o braço em algum lugar e ficou aquele roxo? Dependendo de como é a força que você bateu, aquele roxo começa a virar até lilás o negócio. Quem já passou por isso? Meu Senhor da glória. Aí chega um abençoado do seu lado, Hélio, e fala assim, pastor... Toca justo aonde você bateu. Ou se não, geralmente, a gente bate muito aqui, né? Quina de mesa, pá. Parece que tem uma mira aquele negócio. E você vai bater justamente aonde você bateu da outra vez. E dá uma dor terrível. Agora imagina só. Cristo foi espancado. E não foi só um momento não, meus queridos. Durou um tempo. E diz que o Sinédrio estava ali reunido. Todos eles. De uma forma injusta, como a gente já sabe. Porque fizeram esse julgamento à noite. Para não dar a perceber para as pessoas. Foi um julgamento injusto. Mas aconteceu. E aí, depois desse espancamento, ele é levado para Pilatos. Imagina só, sem dormir. Com dores, e aí ele tem que caminhar até Pilatos. Você acha que Pilatos morava do lado do Sinédrio? Não morava. Ele teve que caminhar com sono, com dor, angustiado. E aí a palavra de Deus descreve este acontecimento. Vai comigo em nome de Jesus em Lucas. Lucas 23, versículo 6. Lucas 23, versículo 6. Começa a descrever essa situação, olha que interessante.
Tendo Pilatos ouvido isto, porque ele tinha escutado falar que ele era um galileu, fala assim, tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu, mandou ele para Herodes. Ele vai até Pilatos, Pilatos manda ele para Herodes. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Além de ter passado a noite inteira sem dormir, além de ter um monte de hematoma em seu corpo todo, ele tem que caminhar até Pilatos. Pilatos não resolve a situação, manda ele para Herodes. E aí fica um empurra-empurra. Ninguém queria assumir nada. Fala, não, cara, você é louco, se ele é da jurisdição de Herodes, manda ele para Herodes. E aí ele vai até Herodes e diz a palavra de Deus que ele foi escarnecido por Herodes. Herodes tirou sarro ainda, o humilhou. Herodes, não resolvendo, manda ele de novo para Pilatos. Ele começa a ter um cansaço físico. Ele começa a padecer grandes males na parte física. Já sem força, você imagina só. Ele tem que caminhar de um lado para o outro, para resolver uma situação que ele não tinha culpa. Olha que interessante. E foi por você que ele caminhou todos esses momentos. Foi por você que, mesmo cansado, fisicamente, ele foi e segurou as pontas. Foi por você. Foi pela sua vida. Sabe por quê? Porque ele te amou. Ele te amou incondicionalmente. Foi por você, e além do cansaço físico, começa a acontecer as outras coisas. O julgamento acontece, Pilatos não resolveu a situação, mandou para Herodes, Herodes não resolveu, mandou para Pilatos de novo. E aí começa a acontecer as coisas. Olha que interessante. Vai em Marcos agora. A gente vai ficar aqui nos evangelhos a todo momento, tá? Capítulo 15, versículo 15. Jesus retorna para Pilatos. E aí Pilatos querendo ajudar a Jesus, mas aí o sinédrio que tinha ido ali no momento para estar fiscalizando a situação, começou a incitar uma confusão, e Pilatos não via meios. Ele falou, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, como você já conhece a história, ele lava suas mãos e fala, não tenho culpa sobre esse sangue. E aí, no versículo 15, Pilatos fala assim, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Eles tinham um costume de libertar um dos prisioneiros nessa época. E aí tinha Barrabás, que era um assassino. Era um criminoso. E, meu querido, ele tocava o terror na época. Se o PCC existisse naquele momento lá, ele seria o cabeça do negócio. Ele tocava o terror. E aí, Pilatos começa a querer, fala, e agora, como que eu vou resolver essa situação? Poxa, nessa época eu costumo soltar um criminoso. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou propor a eles quem eles escolhem. Barrabás ou Jesus? Jesus ou Barrabás? E o povo, incitado ali pelo Sinédrio, escolhe Barrabás. Solte Barrabás, solte Barrabás. Jesus foi trocado por um criminoso. E foi por você. Foi por você. E ele é trocado por um criminoso. Só que o interessante desse versículo que nós lemos é ali, na parte B do versículo, que fala assim: soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Era costume da época, quem fosse crucificado seria açoitado. Porque eles queriam abreviar a crucificação. Eles queriam que acabasse logo a crucificação. Geralmente, quando durava demais a crucificação, o que acontecia? Eles iam lá e quebravam os joelhos dos que estavam crucificados, para que eles morressem mais rápido, mais rápido. E aí, Jesus é açoitado. E eles chamavam essa situação como meio caminho para a morte. Já era conhecido isso naquela época. Porque eles queriam abreviar a morte de quem estava sendo crucificado. E Jesus é açoitado. Só que quando nós falamos a respeito desse açoite que Jesus recebeu, geralmente lembramos das chibatadas como uma coisa, um ato que aconteceu, um fato que aconteceu. Meus queridos, quando Jesus é açoitado, sabe como era o instrumento? Se chamava flagelo. Ele era uma peça de madeira de mais ou menos de uns 30 centímetros, 30, 35 centímetros, que existia várias correias de couro neles penduradas. E na ponta dessas correias de couro, existia vidros, eles colocavam vidros, bolinhas de chumbo e até osso pontiagudo em suas pontas. Quem já brincou quando era criança com um fio de acertar um ou outro? Eu já fiz isso, irmão. Você pode pensar que é doideira, mas eu já fiz. Pega um pedaço de fio, vai lá na rua e começa a girar e fala que acertar. Meu irmão, você sai com a perna daquele jeito, velho. Sai uns vergão nervoso. Já fez isso, Sérgio? Quem já pegou um fio e deu assim nas costas de alguém só de propósito para ver a reação? Irmão, dói esse negócio. Rapaz do céu. Quem já pegou a toalha, deu um nó na ponta da toalha, né, Fábio? E molhou a toalha e deu no lombo de outro. Né, Adriel? Quem já fez isso? Rapaz, fica cada vergão, não fica não? Meus queridos, isso dói. Agora, você já imaginou se isso dói? Imagina você pegar uma peça de madeira de 30 centímetros, com tiras de couro na ponta, e na pontinha da tira de couro, ter vidro, ter peça de chumbo para dar peso e osso pontiagudo. Servia para dilacerar a pele de quem estava sendo açoitado. Porque eles queriam adiantar a morte dele, de quem estava sendo açoitado, para não demorar muito na crucificação. E era costume da época receber 40 açoites. Só que, devido a algumas coisas que aconteciam, eles falavam menos uma, para garantir que não passasse de 40 e eles errassem na contagem. Jesus recebeu 39 chibatadas. Só que isso batia em sua pele e dilacerava a sua pele. Esmagava a sua pele. Ele começou a verter sangue por todos os lados. Aquilo, meus queridos, e outra, eles não davam com carinho. Era para ser duas pessoas que estavam açoitando a Jesus.
de diferentes estaturas e de diferentes forças. Se pegasse um cara mais parrudo, você imagina a força que ele colocou? Você já imaginou a força com que eles davam esse açoite? Você já parou para pensar isso? Eles açoitaram Jesus 39 vezes. E aonde batia, meu irmão, eles davam. E dava com gosto. Eles queriam adiantar o caminho da morte. Eles queriam encurtar lá a crucificação para eles não ter trabalho. Então eles bateram com violência. Eles açoitaram a Jesus com violência. E foi por você. Foi por mim, foi por você. Eu fico imaginando esses açoites dando em sua costa, tirando pedaço de carne, pegando em seus músculos, em seus nervos. Eu fico imaginando a dor que Cristo passou. Você já parou para pensar neste momento? Você já parou para pensar a dor que Ele passou por você? Você já parou para meditar nisso? Não teve como, meus queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu caí em lágrimas. Porque eu comecei a pensar em todas essas coisas. E não tinha como eu não chorar. Sabe por quê? Porque Ele me amou. Ele amou a sua vida. Ele amou você. E suportou todas essas coisas. Por amor a você. Por amor a você. Ele te amou, meus queridos. Ele te amou incondicionalmente. E passou todas essas dores. Aí você imagina, ele foi levado pelos soldados, colocaram ele lá num lugar. E aí os soldados começaram a zoar com ele, começaram a escarnecer com ele. Pegaram, fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em Jesus. Esses espinhos eram duros. E quando foi colocado essa coroa de espinho em sua cabeça, esses espinhos chegaram a um crânio. Meus queridos, o nosso couro cabeludo sangra demais. Sangra muito. E esses espinhos transpassaram a sua pele e chegou até o crânio dele. E não foi com jeito que colocaram. Diz a palavra que eles pegaram as varas e apertavam em sua cabeça. Aqueles espinhos começaram a penetrar em sua pele e o sangue começou a escorrer. E diz a palavra que os soldados, para zombarem com Jesus, colocaram um manto sobre ele. E colocaram ali uma vara, como um cetro. E começaram a falar, salve os reis dos judeus, o rei dos judeus. E começaram a zombar de Jesus. E diz a palavra que eles pegaram essa vara e davam em sua cabeça. Além de estar com a dor, os caras pegaram a vara e davam em sua cabeça. E isso não foi momentâneo. Isso não foi momentâneo. Vai comigo em Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 27. Versículo 27. Para não ficar somente nas minhas palavras. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Logo a seguir, os soldados do governador
levando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando as vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneceram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tornaram ao caniço, tomando o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Pensa comigo. Quem já fez um machucado, já machucou a perna, o braço, seja onde for, e colocou aquelas bandagens e dormiu. No outro dia aquela bandagem estava colada. E para tirar aquele negócio. Uma vez eu fiz um machucado e a minha bermuda colou, Sérgio, no machucado. Meus queridos, para tirar no outro dia, velho, foi um sofrimento. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você imagina colar o tecido. E diz aqui que Jesus verteu sangue. A costa dele estava dilacerada. A carne foi aberta. Colocaram um manto sobre Jesus. Aquele sangue secou. Aleluia. Aquele sangue secou. E diz aqui que depois de ter acontecido todas essas coisas, pegaram o manto e arrancaram de Jesus. Eles não passaram água, meus queridos, para aliviar o sofrimento de Jesus. Não, eles colocaram a mão e tirou. Todas aquelas feridas foram abertas novamente. É uma dor terrível. Mas foi por você. Foi pela sua vida. Foi por mim e por você. Foram abertas todas as feridas novamente e ele começou a jorrar sangue. Por amor a você. Por amor à sua vida. Jesus estava sofrendo dores terríveis. E aí ele é levado para a crucificação. Mas eu não quero falar a respeito da sua peregrinação. Até quando acontece isso com ele, ele vai pelo caminho, pega-se Simão, um sirineu, para ajudar ele a carregar a cruz. Neste caminho doloroso, a cruz teoricamente pesava mais ou menos uns 55 quilos. Agora você já imaginou? Você passou a noite acordado, cansaço físico terrível, a sua carne dilacerada e carregando uma cruz de quase 55 quilos. E meus queridos, a cruz não estava com vernizinho bonitinho assim não, tá? Sabe esse verniz assim, ó, de porta, de banco? Não, meus queridos. Era uma cruz áspera. Eu fico imaginando aquela cruz roçando em sua pele. Quem já enfiou uma ferpa debaixo da unha? Levanta a mão. Meu irmão, isso não é de Deus não. É uma dor terrível. Quantas ferpas não entraram na costa de Jesus? E ele passou todo esse momento, ele caminhou tudo isso com uma cruz em suas costas, por você, pela sua vida, porque ele te amou, e ele fez isso por você. E aí ele chega lá no Gólgota. Olha comigo, Mateus aí mesmo, em Mateus, no capítulo 27, vai agora lá no versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: e chegando a um lugar chamado Gólgota,
que significava lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Os caras crucificaram Jesus. Só que eu quero te alertar para algumas coisas. A cruz não foi feita para Jesus. A cruz não tinha a medida de Jesus. A cruz, quando ela era feita na medida de quem ia ser crucificado. Então o que acontece? Aonde passaria os pregos? Aonde passaria os pregos? Eles faziam furos na cruz para que o prego passasse mais facilmente, e depois eles entortavam a sua ponta lá embaixo. A cruz não tinha sido feita para Jesus. Aí colocaram a mão dele de um lado e pregaram a sua mão. O prego era um prego grande, quadrado, pontiagudo. E uma mão foi colocada, a outra mão precisava ser colocada. Como fazer para isso acontecer? Esticaram Jesus até o máximo e pregaram a outra mão. Aquele prego transpassou Jesus. E aí, pegaram Jesus, pegaram o pé dele e pregaram o pé de Jesus. Ergue-se a cruz. E ali começam as dores terríveis. O seu corpo começou a pesar. E Jesus começou a ter falta de ar. Porque ali os seus pulmões estavam sendo comprimidos. Porque para aguentar a sustentação do corpo. E ele com as pernas fracas, não conseguia ter impulso para levantar e pelo menos dar uma liberdade para os pulmões soltar o ar que estava lá dentro. Só que ele fez isso porque ele começou a falar coisas na cruz. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Para Jesus ter falado isso, ele estava ali pregado e fez todo o esforço sobrenatural, meu querido, para levantar, conseguir ar e falar isso. Mas não foi só isso que Jesus falou. Jesus ainda falou mais coisas. Meus queridos, ele fez tudo isso por você. Ele passou todas essas dores pela sua vida. Ele tinha que fazer um esforço, meu querido, sobre-humano ali. Por amor. Simplesmente por amor. Simplesmente porque ele olhou para a nossa vida e se entregou em nosso lugar. Porque ele te amou. E dores terríveis começaram a dar em seu corpo. E pelo fato de não conseguir liberar o oxigênio, quando ele respirava e não conseguia liberar, ele começa a ter falta de ar. E diz a palavra de Deus, que aí depois ele fala, está consumado. E aí ele morre. E ainda diz na palavra de Deus que os soldados, para terem certeza, vão transpassar Jesus com uma lança, para certificar que Jesus Cristo estava morto. Transpassaram o corpo do nosso Salvador com uma lança. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele se entregou. E Ele falou, está consumado, porque Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou de uma maneira sobrenatural. Sabe por que eu estou relatando todas essas coisas para você? Porque eu tenho certeza que você já escutou isso várias vezes. Mas o tempo está passando e você se esquece da importância disso na sua vida. Não menospreze o sacrifício de Cristo.
Igreja, não menospreze o que Cristo fez na cruz por você, porque foi por você, foi pela sua vida. E aí, eu vejo algumas coisas. Meus queridos, eu sei que cada um tem a sua limitação. Eu não aguento mais. Por quê? Só tem bife para comer. Senhor. Hoje eu não vou na igreja, porque hoje eu estou cansado. Senhor. Cristo passou tudo isso por você. O que a gente está fazendo para Cristo? Qual é o nosso esforço? Qual é a entrega da nossa vida? Meus queridos, a gente tem que se entregar a Cristo. Se entregar porque a nossa vida, meus queridos, pertence a Ele. E Ele está voltando para me buscar e para te buscar. E um dia nós vamos estar face a face com Ele, morando no céu. Só que você tem que se entregar a Ele, deixar Ele te usar, deixar Ele tocar na sua vida, para restaurar você, mudar a sua história, mudar a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo muita menosprezação com o sacrifício de Cristo. E eu tenho certeza que não é só eu, você também já vê. Um evangelho que está sendo pregado totalmente deturpado. Um evangelho nojento, que dá nojo. Onde você tem que pagar indulgências, sendo que Cristo passou tudo isso aqui por você. Meus queridos, você não precisa pagar nada. Você não precisa fazer voto nenhum. De R$1.000, de R$300, você não precisa fazer nada disso. Cristo morreu na cruz por você, pela sua vida. Ele sacrificou ali por você. E esse sacrifício te deu direitos. Só que você tem que valorizar isso que Cristo fez por você. Você tem que valorizar a morte dele ali na cruz. Porque foi através do sangue dele, vertido lá na cruz, que o seu pecado é justificado. Foi através disso que ele passou em sua carne, a sua carne dilacerada, que você tem direito à cura. Que sobre si ele colocou as nossas enfermidades. Aleluia. Isaías, meus queridos, foi colocado sobre ele. Mas foi através disso que ele fez. Foi através desse sofrimento que ele teve. Eu estou falando todas essas coisas para você, meu querido, porque eu vejo que a igreja, no contexto geral, está andando por um caminho totalmente tortuoso, totalmente estranho. E aí se esquecem do sacrifício de Cristo, menosprezam o que Cristo fez na cruz. Eu só estou te lembrando porque Ele fez isso por você. E isso o Senhor vem tocando em minha vida já há algum tempo. Mas foi por você.